Olá pessoal, tudo bem? Pois é, quanto tempo, né? Mas voltei e tô me programando agora para eu conseguir fazer uma sequência de vídeos um pouco mais equilibrada aí no sentido de mais vezes, né? Para ver se a gente consegue avançar mais, né? Se Deus quiser, já deu tudo certo, né? Mas antes de mais nada, se você não me conhece, eu sou Eliane e esse é o canal Viva Leve. Aqui a gente trata de coisas que em mim fez uma diferença enorme e a partir do momento que eu entendi, comecei a viver leve aqui e em todo o resto a transformação ocorreu. Então vamos lá para mais uma conversa? Pois é, então vamos lá. Hoje eu queria falar um pouquinho para vocês. Nós já conversamos um pouco sobre aquele método CLEA, né? Que a gente já falou uns dias atrás. E que ele consiste em quê, né? C é conscientização, o L localização, o E de... nossa, peraí, gente. Subiu a palavra da minha cabeça. De entendimento, né? Eu tava com outra coisa na cabeça aqui. De entendimento. E o A de atitudes, né? Então, o que acontece? Só para dar uma recapitulada aí, se de repente você caiu aqui, né, na primeira vez nesse canal. Então, só para você entender. Esse método CLEA, na verdade, foi uma composição que eu fiz durante o período da minha transformação. Foi rápida, né? Quem acompanhou aí os primeiros capítulos aí desse canal pode ter visto lá, né? Então, o C, que se refere à conscientização, foi quando eu percebi, quando eu dei conta, né, na verdade, do que estava acontecendo comigo e por que eu não conseguia, né, chegar onde eu gostaria com relação ao peso, né, corporal. E mal sabia eu que tinha muito mais peso sobre mim, né? E o L de localização, depois que eu me conscientizei da situação, o que estava acontecendo comigo, eu fui analisar ali aonde eu estava, em que momento eu estava da minha vida, que estava trazendo tanto resquícios assim para o meu peso corporal e em todo o resto, né, que às vezes a gente nem percebe. O E de entendimento, que a partir do momento que eu me conscientizei, depois eu localizei a situação, eu fui entender, né, de que forma eu cheguei àquele ponto, o que estava dando, na verdade, vazão e também uma pressão para que eu ficasse, né, naquela situação e não conseguisse sair de lá, mesmo buscando ajudas em especialistas. E no A, que são as atitudes. E hoje a gente vai focar nesse A, né? O que eu quero trazer para vocês aqui? Eu sempre falo, né, para vocês que o meu guia de vida, o livro, a qual, embora eu não tenha tanto entendimento como eu gostaria, mas o meu guia de vida é a Bíblia, né? Porque eu acredito muito no Criador, Deus, né? E depois que eu me coloquei também no lugar de filha, minha vida também modificou muito para melhor, óbvio. E assim, lá na Bíblia fala sobre essa questão do livre-arbítrio, né? Que Deus, ele nos criou, mas ele deu para nós o livre-arbítrio, o poder de escolha, né? E o que acontece? Quando a gente tem esse poder, a gente acaba fazendo umas besteiras, né? E aí, quando eu me conscientizei, me localizei e entendi todo esse processo que eu estava na época, eu falei, pois é, se eu sou livre para escolher, e agora que eu já me amo, né? O que eu tenho que fazer para sair disso? E aí eu fui buscar as escolhas mais corretas possíveis. Como eu vivia, né, há muito tempo no malabarismo emocional, vamos dizer assim, embora não parecesse, nem eu percebia nada, e ninguém estava à minha volta, né? Eu às vezes, assim, levava as coisas como normal, mas aí eu entendi que algumas escolhas tinham me levado àquele lugar negativo, péssimo, ruim, que estava influenciando a minha vida de forma muito, assim, maléfica mesmo, né?
E aí eu comecei a fazer melhores escolhas. Uma das escolhas, né? A me olhar primeiro, que a gente já conversou um pouquinho, observar o que em mim, algumas coisas que de repente para o outro é normal, mas para mim, o que em mim estava acontecendo e quais os benefícios ou os malefícios das escolhas que eu estava fazendo. E aí eu comecei a buscar cada dia mais entendimento sobre as minhas escolhas. E foi quando eu cheguei na questão do glúten, né? Estudando sobre alimentação, inclusive tem lá, né, um versículo em Gênesis que fala que quando Deus criou, né, a terra, ele colocou lá as árvores, né, e deu para nós o alimento, né, que ele fez, né, brotar da terra árvores que não serviriam de alimento. E aí, se você for estudar um pouquinho com relação a alimento, e que eu falo muito que o melhor é o natural, e é para esse caminho que cada dia eu busco melhorar mais, e eu te convido a fazer essa escolha também, porque tudo o que Deus criou é bom. Quando a gente, os seres humanos, começam a colocar muita mão, isso daí sai muito do natural, e é essa escolha que às vezes a gente não percebe. E aí, o que foi acontecendo comigo? Com essas más escolhas, que pra mim era normal, porque eu sempre comi, igual eu já falei, né, anteriormente. Por que eu tinha engordado tanto? Eu não entendia, né? O que estava acontecendo comigo. E aí, foi quando eu cheguei nessa questão do glúten, que depois eu vou conversar melhor com vocês com essa questão, para abrir mais esse leque, né? Mas o que acontece? Eu descobri que o glúten, ele é altamente inflamatório. E que se nós formos analisar, umas pessoas em maior grau, outras em menor grau, inclusive para mim, a partir das pesquisas que eu fiz, esse menor grau se reflete mais, inclusive, na quantidade que essa pessoa ingere de glúten. A minha vida inteira eu ingeria glúten, nunca tinha me feito mal algum. Só que depois que eu estudei e cheguei na questão do intestino, que foi o que a gente conversou um pouco no vídeo anterior, eu entendi que o glúten, ao passar do tempo, conforme você vai acumulando muito dentro do seu organismo o uso, né, desse alimento, desse nutriente, que nem é um nutriente, no fim das contas, ao meu ver, né, deixou de ser um nutriente a partir do momento que te faz mal, ele não nutre, né, nutre só o lado ruim, no caso. E aí eu entendi que o meu organismo, com o tempo, devido a eu ingerir muito glúten, ele estava gritando por socorro, porque o glúten inflamou o meu organismo. Então assim, nunca mais vou comer glúten na vida. Não é, a gente não precisa ser tão radical, mas no meu caso, eu tirei ele por um mês, que foi até uma proposta de um médico, para fazer uma análise, né, uma autoanálise, para só depois, se fosse o caso, eu percebesse que realmente o uso do glúten realmente tinha alguma correlação com a minha, com o meu peso, com o meu organismo. Se eu percebesse isso depois, eu faria o teste, né? E aí, o que aconteceu? Com 15 dias, já houve, assim, uma melhora imensa. E no teste, com 15 dias, eu fui a um aniversário, e o teste era assim, né? Eu tinha que ficar 30 dias sem colocar glúten na boca, sem ingerir glúten de jeito nenhum, seria 30 dias. E aí, depois desses 30 dias, eu tinha que observar no meu organismo, no meu corpo, se havia alguma modificação. E que tipo de modificação seria essa, né? E aí, depois de 30 dias, após comer algum pouquinho que fosse, não era para comer muito, mas depois de 30 dias comer, sei lá, metade de um pão, um pedaço de lasanha, após comer, qual o tipo de reação que o meu organismo teria? E assim, para mim foi incrível. Olha, com 15 dias eu fui a um aniversário, né?
E nesse aniversário eu comi 2 garfadas de lasanha, né? Tinha 15 dias exatos que eu tava fazendo esse teste. Eu comi 2 garfadas de lasanha e tinha o bolo que foi servido como sobremesa, só que o bolo era pequenininho e tinha bastante gente. Então eles cortaram o bolo bem pequeno. Eu não peguei, porque eu já tinha comido, né, um pedacinho da lasanha, então eu não peguei o bolo. Só que a minha filha, a menor, pegou e ela não gosta muito desses bolos assim muito cheio de coisa, né, assim, creme, sei lá o que e tal. E aí ela me deu. Só que ela já tinha comido uns 2 pedaços e o pedaço era muito pequeno mesmo. Aí eu comi o restinho do bolo dela, que deu no máximo também 2 garfadas, se deu 2 garfadas inteiras também. E passou mais ou menos uma meia hora que eu tinha comido isso, eu comecei a passar mal. Minha cabeça começou a doer, eu comecei a ter um suor frio assim, esquisito, e a minha barriga já começou a manifestar que ela estava querendo se livrar daquilo, né? Então começou, sabe, quando começa, parece que borbulhar a barriga, assim, dentro do estômago, foi um negócio esquisito. Tanto que nós íamos ficar lá até por volta de umas 4, 5 horas da tarde, eu não consegui ficar. Eu falei, né, na época, com as pessoas que tinham comigo, minhas filhas, o meu ex-marido, e aí eu falei, olha, eu não aguento ficar, se vocês quiserem ficar, vocês ficam, mas eu vou ter que ir embora, porque eu não tô passando muito bem. E fui pra casa, isso foi um domingo. Na segunda-feira eu não consegui ir trabalhar, pra você ver o tamanho da reação que meu corpo teve. Me deu uma diarreia, assim, que eu não saía do banheiro. Desde a hora que eu cheguei da casa dessa pessoa do aniversariante, né? Eu fui ao banheiro e eu não conseguia sair de lá. Não conseguia. Passei a noite, toda hora indo ao banheiro. Na segunda, a mesma coisa. Tive que tomar remédio pra cortar, porque tava demais, 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 demais. Eu tava começando a me sentir fraca por conta da diarreia, pra você ter uma noção. De tanto que eu ia no banheiro. E aí eu falei, bom, então eu já entendi. Realmente isso não me fez bem. Esses 15 dias que eu fiquei, né, assim, sem o glúten de jeito nenhum, aconteceu o que no meu organismo? Limpou, desintoxicou, porque eu tomava muita água, né, e comia só coisas naturais. Eu não ingeria glúten de jeito nenhum. Então só esse pouquinho que eu comi deu todo esse revertério. Aí eu peguei, né, depois desse dia, não comi mais glúten de novo até completar os 30 dias. E aí, para minha surpresa, quando fez 30 dias, eu fui me pesar. E aí eu tinha perdido 10 quilos em um único mês, né? Eu falei, meu Deus do céu. E o médico havia dito isso, que uma das coisas, né, porque ele falou de vários tipos de alergias, intolerâncias e tal. No meu caso, os sintomas que ele falava tinha muito semelhança com a intolerância a glúten. E aí, por isso que eu fiz o teste de glúten. E aí, nesse sentido, quando eu percebi, né, que dentro desses 30 dias eu tinha perdido os 10 quilos, eu lembrei de uma das coisas que ele falou que aconteceria se realmente eu tivesse o resultado esperado. Ele falou assim, que se realmente houvesse alguma reação negativa do glúten, né, no meu organismo, uma das coisas que ia acontecer é que nos primeiros 30 dias eu ia perder muito peso. Mas por que muito peso? Porque não é gordura só. É porque eu ia desinchar. Ou seja, o glúten, ao inflamar o meu intestino, ele começa a liberar muitos... fugiu o nome agora, mas assim... muitos hormônios, um monte de coisas que vai para o nosso corpo, né, na nossa rede sanguínea, e aí conforme ele vai liberando isso, acontece também de reter líquido, né, eu não sou médica, então não sei explicar com tanto detalhe isso, mas ele falou que se fosse esse o caso, ia desinchar, que na verdade uma boa parte do peso não era só gordura, era inchaço, por conta dessa questão mesmo da retenção de líquido. E eu fiquei, assim, bestificada de quando eu percebi que eu tinha perdido 10 quilos em 30 dias, né? E aí, o que aconteceu? Ao ver isso, eu voltei na nutricionista, até no posto, né? Eu consegui uma vaga
com ela. Conversando com ela, eu consegui fazer o exame pelo posto e aí realmente deu que eu tinha intolerância ao glúten. Olha isso. E assim, e na época eu não estava em condições de pagar, eu não pagaria um teste, mas eu fiz porque no posto eu consegui na época. Mas assim, se eu tivesse que... Se eu não conseguisse no posto, eu nem faria o exame, porque para mim já ficou para lá de nítido que realmente o glúten tinha inflamado o meu organismo. E a partir desse dia, o que eu fiz? Eu continuei, né, bem regrada nesse sentido. E é aí que vem a questão da escolha. A partir do momento que eu me conscientizei da minha situação, que eu localizei onde eu estava, que eu tive um entendimento sobre tudo isso e comecei a buscar esse entendimento sobre toda a minha situação e o que eu precisaria fazer para tentar reverter, eu cheguei nessa questão de atitude, né? E aí você fala assim, mas aí é difícil fazer escolhas, né? Quando, dependendo da situação, por exemplo, às vezes se alguém chega com uma comida totalmente natural, uma lasanha, que escolha que você vai fazer, né? Quando a gente está muito acostumado com esse tipo de alimentação mais, vamos dizer assim, né, normal, mais inflamatória, na verdade, é óbvio que vai ser difícil fazer a escolha. Então, o que eu coloquei na minha mente para eu poder começar a fazer essas escolhas? E hoje eu não tenho dificuldade mais com isso, né? É assim, como eu sou só intolerante, mas olha só, a intolerância, ao meu ver, tá? Eu não tô falando como médica, eu tô falando já baseado nas pesquisas que eu fiz e de acordo com a minha vida. O que acontece? Em algum momento, como o glúten ele é inflamatório, em algum momento todo ser humano vai manifestar essa reação negativa no corpo. Então, por que antes que isso aconteça, a gente tendo conhecimento disso, que é por isso que eu queria muito, me deu, né, essa força, na verdade, assim, para compartilhar isso às pessoas, porque que ao invés de, antes de chegar nessa situação e eu manifestar essa intolerância ao ponto da que eu manifestei, por que a gente já não começa aos poucos a fazer as escolhas corretas, né? E aí, para me ajudar, o que eu fiz? Eu pensei, bom, eu tenho aqui o lado A e o lado B para escolher. E aí eu coloquei numa balança mental mesmo, né? Eu falei assim, bom, o lado A, que é o que eu sempre vivi, até então não tinha me feito mal, mas eu percebi que durante 14 anos comecei a ter reflexos no meu corpo e também no meu intestino, que no fim estava ajudando a liberar os hormônios do estresse. Lembra, né? Quem não pegou essa parte, tá nos vídeos anteriores que eu explico. Esse hormônio do estresse por conta da minha alimentação altamente inflamatória. E ela veio com essa inflamação a partir do glúten, no meu caso. E assim, então, se eu estava vivendo aquilo durante 14 anos, eu busquei outras formas de tentar, né, melhorar e sair daquela situação que eu estava, e eu não consegui durante 14 anos. Em 30 dias, eu perdi 10 quilos, né, dos 30 que eu precisava, assim, 14 anos eu tinha tentado e não conseguia. Não tenho que eu pensar, eu vou escolher a alternativa B, que foi a que veio após. Por quê? Porque na hora de você fazer escolhas, o que você tem que conversar consigo mesmo, ou consigo mesma, né? Você abre mesmo um leque de informação assim. Bom, essa escolha, quais são os benefícios e os malefícios que ela está me trazendo? E essa escolha, quais são os benefícios e os malefícios que ela está me trazendo? E não é só a curto prazo, a longo prazo, quais essas minhas escolhas, aonde ela vai me levar, né? E eu, óbvio, eu entendi, o glúten para mim, e assim, tem pessoas que são alérgicas mesmo, né? Que aí a situação é bem mais grave. No meu caso, eu sou intolerante, então não é que eu, assim, não coma glúten de jeito nenhum nunca na vida. Só que eu diminuí, assim, drasticamente, por 2 motivos. Porque eu descobri que o glúten, ele é altamente inflamatório. Segundo, porque na minha vida, ao longo dos anos,
ele foi destruindo o meu intestino. E graças a Deus que aconteceu comigo o que aconteceu e eu em tempo consegui reverter essa situação, né? E a partir dessa escolha, eu entendi que muitas outras coisas na minha vida não estavam bem por conta das escolhas também que eu tinha feito. E olha, aí eu comecei a fazer um link, então muitas coisas da minha vida eu fui tirando. Eu fui tirando do meu caminho tudo o que era tóxico. Lugares, pessoas, como fala? Produtos que eu consumia, produtos que eu não consumia e eu passei a consumir, informações de lugares que não me agregavam nada, eu passei a buscar outras informações e isso transformou a minha vida não só fisicamente, porque eu perdi os 30 quilos, né? Porque com o passar dos dias foi ficando mais fácil. As minhas escolhas foi fazendo tão parte da minha rotina, do meu dia a dia, que não ficou mais difícil. Então, assim, depois, conforme foi passando esse tempo, com mais 4 meses, eu perdi os outros 20 quilos. Então, se a gente for olhar, 20 quilos em 5 meses é meio que como eu perdia 4 quilos por mês, né? Então, e aí você pode falar, mas você fazia academia também? Não, eu não fazia porque eu não tinha condições de pagar nessa época. Eu não tinha condições de pagar. Mas o que eu comecei a fazer? Antes, por conta do meu peso, eu tinha dificuldade de caminhar. Eu comecei a caminhar pouco, né? Porque também é uma outra questão que você também tem que pensar. Tudo tem um equilíbrio. Não adianta também agora eu falar para você, eu comecei a caminhar tantos quilômetros por dia e já fui. Não, o nosso corpo, ele precisa de adaptação. E como eu já tinha muito tempo sem fazer nenhum tipo de exercício físico, né? E eu assava demais, né? Você que tá aí do outro lado, que tem essa questão do sobrepeso, da obesidade, você sabe o que eu tô falando. Era um sofrimento imenso, porque entre as nossas pernas, né, devido ao peso, a gente assa de verdade, de chegar a ficar até na carne viva se a gente não cuidar. Então eu tinha esse problema, então eu quase não andava. Quando era calor, que é a época do ano que eu mais amo, é a época de calor, eu sofria no sentido de suar demais, e aí no calor essas assaduras aumentavam, né? Então foi muita coisa que foi modificando. Assim, a hidratação no meu cabelo natural, ela voltou, coisa que antes eu não tinha mais. E eu ficava me perguntando às vezes, né? Nossa, eu continuo fazendo as mesmas coisas com o meu cabelo, às vezes com menos frequência. Mas assim, meu cabelo tinha acabado também, assim, tudo na verdade estava ruim. A minha pele, então estava tudo muito ruim. E quando eu percebi que essa minha escolha fez com que, assim, 100% da minha vida com relação ao que eu vivia antes melhorasse, na verdade, para mim não foi nem falar assim, eu tinha 2 escolhas. Para mim eu só tinha uma, que era ir mesmo pro lado que me fez bem. Então, a partir do momento que você entende que você é importante para você antes de qualquer outra pessoa, que você tem que se amar primeiramente, que você, enquanto projeto divino, porque Deus que criou você, olha o tamanho da sua grandiosidade. A partir do momento que você entende isso, não tem para onde correr, você vai fazer boas escolhas, certo? E quando você tiver dúvida, você também vai buscar nos lugares certos para tirar sua dúvida, para você fazer a melhor escolha daquele momento. Então, eu cresci muito de 2019, só com isso que aconteceu, eu cresci muito. Eu desenvolvi muito mais a minha mentalidade enquanto pessoa. Eu entendi muita coisa que durante anos eu ouvia, mas parece que ficava ali na superficialidade. E assim, parece que introjetado assim dentro de mim. Foi como que se o meu cérebro mesmo tivesse sido aberto assim e Deus tivesse colocado lá dentro. Olha, aconteceu tudo isso por causa disso, 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 disso. Então, para mim, a partir dali ficou mais fácil fazer as escolhas. Eu te convido hoje a escolher o que te faz bem. Mas o que te faz bem
hoje, amanhã e sempre. Porque existem coisas que no momento te faz bem, mas você continua fazendo, vicia, porque nós seres humanos somos seres difíceis, infelizmente, nem sempre dos bons. Então, assim, a partir do momento que você começar a fazer boas escolhas e se viciar nessas boas escolhas, você vai ver que você vai tirar de letra um monte de coisa que antes você achava que era difícil, né? Então, por exemplo, hoje eu vou numa festa, se antes eu comia, sei lá, 10 coxinhas, 10 de festa, aquelas pequenininhas, hoje eu como 3, 4 daquelas coxinhas, né? Refrigerante, eu não tomo. Pode acontecer de algum momento até tomar 2 dedos, uma festa, em algum lugar que eu for, mas se na hora lá, se de repente eu tiver uma escolha melhor, claro que eu vou para outra escolha. Tanto que o refrigerante, tanto não faz mais parte da minha vida, que se eu ponho 2 dedos. E assim, de vez em nunca, né? E se eu tomar mais do que isso, tentar tomar mais do que isso, já começa a parecer que o gás está subindo pro meu cérebro, descendo no meu estômago, me dá agonia. E eu já não tomo mais. Por quê? Porque o meu corpo, através do meu cérebro, né, da minha mentalidade, foi desintoxicado. E aí hoje eu entendo e o meu próprio cérebro já me diz. Se eu tô fazendo alguma coisa que de repente para mim não é bom, ele já me alerta. E aí eu já mudo a rota, né? Então hoje eu quero te convidar a pensar. Se for necessário, escreve. O que eu estou fazendo hoje com a minha alimentação que está me causando mal? Quais das coisas que eu me alimento cotidianamente que eu posso tirar? A quantidade, será que eu estou exagerando nessa quantidade? Eu posso trocar isso por aquilo que é mais saudável, que é mais natural? Então, vai fazendo essas escolhas aos poucos e você vai ver como isso vai mudar a sua vida, tá bom? Então, o vídeo hoje era isso que eu queria passar para vocês. E, assim, eu não sei se você viu pelo Instagram, pelo Face, que há uns 2 meses e pouquinho, surgiu assim no meu coração, isso de madrugada, um projeto, né, chamado Sementes da Manhã. Veio na hora já, tanto o projeto quanto o nome. E esse projeto, ele tem mais a ver mesmo com questões emocionais, né? Aí você pode perguntar, você é psicóloga? Não, não sou. Mas assim, eu já estudei muito, né, e acompanho muitas coisas relacionadas a isso. Agora eu vou fazer uma pós mais voltada a isso mesmo, uma pós-graduação, mas eu tenho estudos sobre PNL, já estudei outras coisas, né? Então, assim, voltado ao desenvolvimento humano mesmo. E quando você estuda sobre essas coisas, você vai entendendo o funcionamento da mente humana. E, para além disso, tem lá meu livro, né? Meu guia diário, que é a Bíblia, né? E tem duas coisas que eu percebo e tem me preocupado muito, e tem muitos estudiosos preocupados com isso também. Eu acompanho estudiosos, acompanho essas pesquisas, e eu acompanho o que eles trazem, estudo sobre isso o tempo inteiro, a questão de como as emoções das pessoas estão devastadas. Mas ainda me preocupa porque hoje a gente observa que até o bebezinho, crianças pequeniníssimas, né, bebês, adolescentes, eles estão também numa gangorra emocional e que isso está trazendo muito prejuízo para as pessoas e para a humanidade em si. E aí, Deus, né, colocou no meu coração, como eu acredito muito nele, e do nada, assim, né, apesar que eu estudo muito sobre isso, mas veio esse projeto no meu coração. Pode falar a verdade, titubeei, né, bastante em colocar ele em prática, mas eu vou colocar agora, vou obedecer, né, que é melhor, tá bom? E esse projeto a gente vai falar bastante sobre essas questões das emoções. E eu quero muito te convidar, e se você conhecer alguém que esteja numa situação muito ruim com relação às emoções, né, depressão, ansiedade,
outros tipos de situações emocionais, eu quero convidar você a convidar essa pessoa, né? Para que ela possa acompanhar. Eu vou gravar todos os dias vídeos relacionados a esse projeto. Então ele vai estar aqui no meu canal, mas como Sementes da Manhã. E por que Sementes da Manhã? Porque é logo cedo que a gente deve entregar as nossas emoções a quem pode cuidar delas, né? Para que o nosso dia possa ser melhor. Porque durante o dia a gente encontra muitos percalços. A gente encontra pessoas que querem tirar nossa paz, a gente encontra coisas que querem tirar nossa paz, a gente encontra situações que querem tirar nossa paz, e com isso, se nós deixarmos a nossa caixa preta, né, que é as nossas emoções aberta para que essas coisas entrem em nós, aí a gente começa a ficar doente. E aí a gente desenvolve depressão, a gente desenvolve ansiedade, e é isso que eu tenho certeza que Deus não quer. E Ele quer nos resgatar disso. E hoje, o que mais a gente vê é isso, né? Então, eu deixo aqui meu convite. Espero, né, que tanto os meus vídeos relacionados a essa questão da minha vida que aconteceu comigo, essa transformação, que tem a ver também com essa questão emocional, né, que acabou lá, quem assistiu antes viu, que tem a ver, né, acaba que mistura tudo, né, porque a gente somos não, ó eu, porque nós somos seres que temos dimensões separadas, que cada uma precisa de um cuidado em específico, mas quando elas se juntam, se uma estiver desequilibrada, desequilibra a outra ou as outras. E é nesse ponto que a gente vai trabalhar, tá bom? Então eu quero agradecer a você que veio até aqui no finalzinho comigo nesse vídeo. Espero que a sua semana seja muito, muito, muito abençoada. Seu domingo, né? Porque amanhã começa a semana. E que seu domingo seja de paz, que seja de muita, muita, muita bênção mesmo na sua vida, na vida da sua família, e que os nossos próximos dias seja cada vez melhor, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.